Imaginem caminhar por um hospital abandonado, onde os corredores estão em ruínas, mas as luzes, teimosamente, insistem em acender sozinhas. Este é o relato de quem entrou num lugar que nunca deveria ter sido reaberto. Tudo começou numa madrugada fria. 3 amigos, movidos pela adrenalina e pela curiosidade, decidiram explorar o velho Hospital São Damião, fechado há mais de 20 anos. As janelas estavam quebradas, a fachada coberta de ferrugem e era. Mesmo assim, eles juravam que de vez em quando viam luzes piscando no 3º andar. Com lanternas na mão e o coração acelerado, atravessaram os portões enferrujados. O portão rangeu como um aviso que eles escolheram ignorar. O vento cortava como uma navalha, e o silêncio era tão denso que parecia engolir qualquer som. Era como se o próprio hospital os observasse, imóvel, esperando pacientemente que eles entrassem em sua boca escura. Ao pisarem no hall principal, o chão estalou sob seus pés, um som seco, como ossos se partindo. Paredes descascadas revelavam camadas de tinta e de histórias esquecidas. Macas destruídas estavam viradas de lado e o cheiro de mofo e poeira dominava o ar. Mas havia um detalhe perturbador. No teto, todas as lâmpadas, apesar de cobertas de teias de aranha, estavam intactas, perfeitamente preservadas, como se esperassem para serem usadas novamente. De repente, um dos amigos, o mais cético do grupo, agarrou o braço do outro. "Vocês viram aquilo?" sussurrou ele, apontando para o fim do corredor. "Eu juro que vi uma sombra passar por ali." Os outros riram, um riso nervoso, tentando disfarçar o medo que já começava a se instalar. "É só o vento, cara", disseram, mas seus olhos não desgrudavam da escuridão. Eles continuaram, e foi então que o inexplicável aconteceu. Uma luz fluorescente, bem acima de suas cabeças, piscou. 1, 2, 3 vezes antes de se apagar. Eles se entreolharam pálidos. Como era possível? O hospital não tinha energia elétrica há décadas. Decidiram subir. Cada degrau da escada de metal ecoava pelo prédio vazio, amplificando a sensação de que não estavam sozinhos. No 2º andar, encontraram os quartos dos pacientes. A maioria estava vazia, mas alguns pareciam congelados no tempo. Cadeiras de rodas cobertas de pó, posicionadas ao lado das camas. Em uma mesa de cabeceira, um copo d'água, agora seco e amarelado. Prontuários médicos estavam espalhados pelo chão, como folhas de outono num jardim macabro. Eles pegaram alguns. Cada página trazia nomes de pacientes, mas muitos estavam riscados com uma tinta preta e grossa. As datas dos óbitos eram estranhas. Algumas pareciam ter sido alteradas, sobrepostas por uma caligrafia trêmula. Um silêncio mórbido dominava o andar, até que ouviram. Eram passos, lentos, arrastados, vindo pelo corredor em direção a eles. As lanternas tremeram em suas mãos. Eles se viraram bruscamente, iluminando o caminho, mas não havia ninguém. Apenas o corredor vazio e o som dos passos, cada vez mais perto. O ar ficou pesado, gelado, difícil de respirar. Algo invisível os seguia pacientemente, como um predador estudando sua presa. "Vamos para o 3º andar", disse um deles com a voz falhando. Era de lá que vinham as luzes. Talvez encontrassem uma explicação, ou talvez estivessem subindo direto para a boca do lobo. Ao chegarem ao último degrau, eles pararam paralisados. O que viram desafiava qualquer lógica. Todos os corredores do 3º andar estavam completamente iluminados. Lâmpadas fluorescentes brilhando intensamente, zumbindo como um enxame de insetos elétricos. Mas como? Não havia geradores, não havia fiação exposta. A luz simplesmente existia. Então, no fundo do corredor, uma maca metálica, vazia, começou a se mover, sozinha. Ela deslizou lentamente pelo chão de linóleo, vindo em direção a eles. O som das rodinhas rangendo ecoou como um lamento longo e doloroso. Ninguém a empurrava. Ninguém estava perto dela, mas era impossível negar o que seus olhos estavam vendo. Um dos amigos em pânico sussurrou: "A gente tem que sair daqui, agora." Outro, hipnotizado pela cena, queria ir mais fundo. "E se for um curto-circuito? Precisamos ver o que é." Antes que pudessem decidir, todas as luzes do corredor piscaram ao mesmo tempo. Apagaram e acenderam, numa sequência rápida e macabra. E foi no reflexo intermitente das lâmpadas que eles viram silhuetas paradas em cada uma das portas abertas dos quartos. As figuras eram altas, magras, completamente imóveis. Não eram pessoas, eram apenas sombras recortadas pela luz artificial. Sem rosto, sem roupas, sem detalhes. Apenas a forma de algo que um dia poderia ter sido humano. Apenas presença, pura e aterrorizante presença.
O coração deles batia tão alto que o som preenchia o silêncio entre os zumbidos das lâmpadas. Mas eles não conseguiam se mexer, congelados pelo medo. Estavam cercados por observadores silenciosos. De repente, com um estalo final, todas as lâmpadas se apagaram ao mesmo tempo. A escuridão total os engoliu. E o silêncio foi quebrado por gritos. Gritos distantes, abafados, que pareciam vir de dentro das próprias paredes do hospital. Foi o que bastou para quebrar o feitiço. Os amigos correram desesperados, sem rumo, tropeçando em destroços, empurrando uns aos outros na escuridão. O único guia era a memória do caminho de volta. Quando finalmente alcançaram a saída e irromperam para o ar frio da noite, eles olharam para trás, uma última vez. Todas as luzes do hospital estavam acesas novamente, do primeiro ao terceiro andar, iluminando os corredores agora vazios. As silhuetas haviam sumido. Mas no vidro quebrado da janela da fachada, eles viram algo que gelou suas almas. Viram 3 sombras presas lá dentro, refletindo exatamente seus próprios movimentos enquanto corriam para longe. Eles escaparam naquela noite, mas até hoje juram que uma parte deles ficou para trás. Nos olhos de cada um, algo mudou. E às vezes, sem nenhuma explicação, as luzes da casa deles piscam sozinhas durante a madrugada, como um lembrete do lugar que nunca os deixou partir. E você, teria coragem de passar uma noite dentro de um hospital abandonado? Se você gosta de relatos como este, se inscreva no canal para mais histórias de terror assustadoras todas as semanas. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que adora um bom arrepio. Obrigado por assistir e até a próxima.